97 também? Só para ficar na hora, então, fazer 97. Depois assim, né? Que bela noite, meu defesa. Página 106. Vou fazer a questão 97. E depois eu vou fazer a questão 100. Eu lembro que eu vi a ITA assim, escrito na coisa, começava a tremer nas bases já. Nem toda a questão do ITA é difícil, vamos ver essa aqui. Uma partícula sujeita a uma única força constante de 2 newtons paralela ao movimento. Movimenta-se sobre uma reta. Não custa desenhar o que está acontecendo. Única força vale 2 newtons. A variação de energia cinética da partícula entre os pontos A e B é 3 newtons. Ela está no ponto A. Quando ela chegou no ponto B, ela sofreu uma variação de energia cinética de 3 joules. Calcular a distância entre A e B. Ele quer saber que distância é essa. Bom, galera, se esse cara ganhou 3 joules, da onde será que veio essa energia? Tem uma força atuando durante uma certa distância. Uma força que atua durante uma certa distância não realiza trabalho? Trabalho não é energia? E esse trabalho vai ser motor ou resistente? Força para lá, deslocamento para lá. É a própria força que está fazendo o movimento acontecer, né? É um trabalho motor, positivo. O que o aluno tinha que entender é que o trabalho dessa força foi que causou a variação da energia cinética. Na verdade, esse teorema aqui, ó, é chamado de teorema da energia cinética. É um dos 3 teoremas que eu te apresentei. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Não era obrigatório lembrar do teorema da energia cinética, bastava perceber que esses 3 joules que o corpo ganhou ao se deslocar foram oriundos do trabalho da força. Como é que se calcula trabalho? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Esse trabalho foi os 3 joules. A força aplicada no cara valia 2 newtons. O deslocamento ele dividiu. E já que a força e o deslocamento estão paralelos, o ângulo é 0. E cosseno de 0 vale 1. Está multiplicando, passa dividindo. Ó, nem tudo no ITA é impossível. Também existem questões mais acessíveis. 1,5 metros, letra B. Mas eu estou devendo a questão 100. O que vamos? URTS. Um corpo possui uma energia cinética de 30 joules. Exercita então sobre ele uma força centrípeta de 5 newtons. Em consequência, ele se desloca ao longo de um arco de círculo de 2 metros de extensão. Ao final desse trecho, cessa a força centrípeta e passa a ser exercida sobre ele uma força resultante de 1,5 newtons ao longo do percurso de 10 metros. Essa força coincide em direção e sentido com a velocidade do corpo, no instante em que deixou de ser exercida a força centrípeta. Qual é a energia cinética do corpo no final dos 10 metros? Altas questãozinhas. Então olha só, o cara estava lá se deslocando numa certa trajetória. Ele já tinha inicialmente uma energia cinética de 30 joules. De repente começou a atuar uma força centrípeta nesse cara. E ele fez uma curva. Esse cara fez uma curva, já que estava atuando nele com uma força centrípeta. Força centrípeta é a força que aponta para o centro. E esse cara fez uma curva que tinha um comprimento de 2 metros de extensão. Ao final deste trecho, essa força centrípeta cessa e passa a ser exercida sobre ele uma força resultante constante. Então, depois desse momento, vamos supor que eu estivesse olhando de cima, né, a figura. Depois que ele fez a curva, uma força resultante passa a atuar nele. Essa força resultante tem 1,5 newton. E essa força resultante atua nele por 10 metros. No final disso, o cara pergunta: qual é a energia cinética do sujeito? Pessoal, é importante saber que a força centrípeta, ela atuava perpendicularmente à velocidade. Portanto, a força centrípeta nunca acrescenta energia no sujeito. A força centrípeta não realizou trabalho
Se eu fosse calcular o trabalho da força centrípeta, seria força centrípeta vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Mesmo que eu colocasse o valor da força, que ele disse que era 5 newtons, mesmo que eu usasse o deslocamento, que ele me garantiu que são 2 metros, o ângulo entre o deslocamento e a força vale 90 graus. E cosseno de 90 é zero. Por isso que o trabalho de uma força centrípeta é sempre zero. Força centrípeta nunca entrega energia. Se fosse assim, a Lua ia começar cada vez a ficar mais rápido em volta da Terra, né? Porque a Lua é atraída por uma força centrípeta, né? Força gravitacional, e a gente sabe que a Lua não está ficando cada vez mais veloz, né? Certo? Então, lembrar desse fenômeno natural poderia ajudar a perceber que a força centrípeta não realiza trabalho. Porém, a força resultante que atuou durante 10 metros realizou o trabalho. Qual foi o trabalho dessa força resultante? Força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho da força resultante foi, valor da força resultante, 1,5 newtons. Distância pela qual ela atuou, 10 metros. E ele disse que essa força resultante coincidia em direção e sentido com a velocidade dele. Então o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Assim eu descubro que o trabalho da força resultante foi 15 joules. Ui, quase que eu botei newton ali, que vergonha. 15 joules. O cara tinha 30 joules, ganhou mais 15. Para quanto que foi? 45. Se nós quiséssemos deixar a solução final mais elegante, eu usaria o trabalho é igual à variação da energia cinética, só para ficar elegante, né? O trabalho da força resultante, 15. O que é a variação da energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Como a energia cinética final eu quero, e a energia cinética inicial era 30, menos passa mais. Mas vocês viram, né? Intuitivamente nós já sabíamos que a energia cinética final é 45 joules. É o que ele tinha, mais o quanto ele ganhou de energia. Deu a energia final. A questão ficou muito boa pelo fato de ele ter colocado uma força centrípeta no meio do caminho. Né? Muita gente não ia se tocar que o ângulo é zero e ia calcular aquela energia também. Muito boa pedida, galera. Estou orgulhoso. Quem dá mais? Então vamos, resumindo. Ah, meu Deus do céu. Tem que ter uma dúvida no meio dessa galera aí, não é possível. Vocês tratem de fazer exercícios, criaturas do mal. Pelo amor de Deus, como é que eu vou te ensinar física? Vamos, mais uma. Achei. Escutei. Valeu, meu querido, sempre me salvando, hein? Vamos que vamos. Que bela noite para aprender física. 102, depois já vou fazer outra colega na frente. Então vamos lá. Página 107, questão 102. Dizia o seguinte: uma massa de 2 kg é impulsionada sobre um trilho horizontal que termina com uma curva vertical de 1,25 metros de raio. A massa atinge o ponto B e volta. Desprezando-se os atritos, pode-se dizer que a massa em A estava animada de uma velocidade igual a... Então deixa eu ver. Trilho horizontal, tinha uma massinha de 2 kg, M igual a 2 kg, é impulsionada sobre um trilho, que termina com uma curva vertical. Então no final, ó, tem uma curva vertical. Ele disse que o raio dessa curva é 1,25 metros. A massa atinge o ponto B e volta. Que ponto B? Cadê o ponto B? Desprezando seus atritos, pode-se dizer que a massa em A estava animada de uma velocidade igual a... Cara, olha, ele teria que ter me dito que ponto B é esse, certo? Seria interessante de repente dizer que o ponto B está aqui, né? Porque mais que isso não pode, né? Se ele foi e voltou, se tivesse passado daquele ponto, ele não voltaria, ele cairia depois, né? Concorda comigo? Então tu vê, eu tenho que... A questão está incompleta, está faltando algum desenho. Se tu procurar na internet, tu vai ver que tem um desenho conectado a essa questão. Mas eu vou tentar resolver a questão. Eu vou supor que o ponto B é esse cara aqui. Desprezando seus atritos, pode-se dizer que a massa em A estava animada com uma velocidade igual a... A
horizontal, o ponto A. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Já que ele pede para desprezar atrito, eu posso dizer que a energia mecânica quando o objeto passa por A é igual à energia mecânica quando o objeto chega em B. Se ele chegou até B e voltou, é porque ele parou no ponto B, né? Concorda comigo? Que tipo de energia o corpo tinha quando estava em A? Só energia cinética. E quando o corpo chegou em B e parou momentaneamente, qual era o tipo de energia em B? Energia potencial gravitacional. Então, mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh. A massa do cara não vai influenciar no fenômeno, porque eu vou poder eliminar as massas aqui e ali. Ele quer saber que velocidade ele tinha antes de começar a subir, né? A gravidade ele pediu para usar 10. E a altura é justamente o raio da curva, concorda comigo? Que a altura que ele atingiu é o próprio raio da curva, se eu estiver correto, né, na minha suposição de ponto B, 1,25 metros. Então a gravidade é 10, a altura é 1,25. V ao quadrado é igual 10 vezes 1,25 dá 12,5, está dividindo, passa multiplicando, 12,5 vezes 2, 25. V é igual a raiz quadrada de 25. A matemática nos ensinaria a colocar o mais ou menos ali, né? V é igual a 5 metros por segundo, o módulo da velocidade. O que o gabarito diz? Só para a gente ver se a nossa suposição está certa. Qual é o gabarito? Só para ver se a nossa suposição está certa, porque eu não tenho que mudar, entendeu? Porque eu não sei o que era a figura, eu não sei qual é o ponto B. É isso? Cara, então assim, eu mereço um prêmio por ter desvendado o que essa bosta dessa questão queria. Porque a questão tu não podia resolver ela mesma, tinha que ter uma figura para te dar. Eu tive que supor onde é que era o ponto A, onde é que era o ponto B. O ponto A poderia ser em qualquer lugar da reta horizontal, mas o ponto B poderia ser um pouco mais embaixo, não mais em cima, mas poderia ser mais embaixo. Só que ele também teria que ter dado um pouco mais de dados ali. Show de bola. Questãozinha, estamos falando da figura, mas deu para a gente intuir o que estava acontecendo ali. Muito obrigado, meu amigo. Então tu vê, na verdade o que aconteceu aí foi falta de dados para te resolver a questão. Pediram qual ali na frente? Vamos. Vamos. Página 107, questão 103. Um carrinho de massa M parte do ponto A com velocidade inicial nula e percorre o trilho representado na figura. Pelo menos tem figurinha agora. Está ali o carrinho, desenha muito. O carrinho estava com uma altura então de 20 centímetros. Centímetros é um perigo. Diz que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e o carrinho vai chegar no ponto B. Ele estava no ponto A e vai chegar no ponto B. Desprezando as perdas por atrito, o valor da velocidade no ponto B em metros por segundo é... Se ele desprezou os atritos, podemos dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Como o carrinho em A estava parado, a única energia que se apresenta ali é a da altura, chamada de energia potencial gravitacional. Quando o carrinho desliza pelo trilho e passa a se deslocar na horizontal, onde a altura é zero, eu posso dizer que toda a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Fórmula da energia potencial gravitacional, mgh. Fórmula da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Ele não falou a massa do carrinho porque eu tenho a possibilidade de eliminar a massa da equação. A gravidade é 10 e perigo, a altura não é 20 centímetros não, é 0,2 metros, porque eu tenho que usar o sistema internacional para a conta poder fechar. V ao quadrado sobre 2. 10 vezes 0,2 é 2, está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes 2, 4. A matemática pediria, coloque mais ou menos extraindo a raiz quadrada em ambos os lados. Aqui nós não vamos nos preocupar com o sinal. Velocidade 2 metros por segundo. Qual era a letrinha? Como? B. Show de bola. Ainda mais? 96 e aqui? 93. Vou de 93, depois eu vou para 96. Página 108.
Sobre dois corpos distintos, A e B, atuam duas forças resultantes distintas, deslocando-os de uma distância de 10 metros. Segundo o gráfico da força F, em função do deslocamento X. Então, peraí, ele me forneceu um gráfico, força em newtons, deslocamento em metros. E esse aqui era o gráfico aproximadamente. De 0 até 2 metros a força foi crescendo linearmente até 20 newtons. Depois de 2 até 8, a força se manteve constante. Aquela linha ali, tem no professor que fez aquela linha, ela existe mesmo. Então, na verdade, isso aí é para o corpo A. Ele fez um outro gráfico que ficou bem apagadinho, que era um gráfico que era para ter sido assim, ó, que é o gráfico para o corpo B. A razão entre os trabalhos realizados sobre os corpos A e B é, a única coisa que me preocupa aqui é o fato do enunciado afirmar que as forças atuam até 10 metros, né? Sobre dois corpos distintos A e B atuam duas forças resultantes distintas, deslocando-os de uma distância de 10 metros. Eu me pergunto, por que parou o ônibus? Por quê? Por que não continuou o gráfico aqui, pô? Isso que me preocupa, a única coisa que me chateia nessa questão. Fora isso, está tranquilo. A razão entre os trabalhos realizados sobre os corpos A e B. Cuidado, gente, a fórmula do trabalho, força, distância, vezes cosseno do ângulo, ela só serve quando a força é constante. Quando a força é variável, eu tenho que calcular o que no gráfico? A área. Para o corpo B, a força é constante, então eu até posso usar a fórmula, né? Trabalho aplicado sobre o corpo B. A força vale 10. Agora eu estou com o coração apertado, eu não sei se eu acredito no enunciado ou se eu acredito no gráfico. Pelo gráfico, as forças só atuam até 8 metros. Ah, não, os números estão colocados errados, viu? Tá vendo? Foi um erro de impressão mesmo. Ali o 4 era para estar mais à esquerda, o 6 mais à esquerda, o 8 e o 10 é o último ponto mesmo. Ui, que perigo! Então ali é 10, ó. Distância que a força que atua em B se deslocou, 10. E o cosseno de 0. O senhor não falou que a força é paralela ao deslocamento. Tem que supor que a força é paralela ao deslocamento nesse caso. O trabalho realizado sobre o corpo B vale 10 vezes 10, 100 joules. Agora eu vou apagar essa linha aqui para não me atrapalhar no raciocínio para o corpo A. Como a força que atua em A é variável, eu não vou usar a fórmula. Eu vou dizer que o trabalho que atua em A é igual a área. Eu, na tua época, dividiria esta área em área 1 e área 2. Área de triângulo mais área de retângulo. Depois eu acabei gostando de calcular a área de trapézio. A área de trapézio é a média das bases vezes a altura. Se tu quiser fazer área 1 mais área 2, está tranquilo, vai dar o mesmo resultado. Base maior do trapézio, 10. Base menor do trapézio, do 2 ao 10 tem quanto? 8. A altura do trapézio, 20 sobre 2. O trabalho aplicado no corpo A ficou 20 dividido por 2 dá 10. 10 mais 8 é 18, vezes 10, 180 joules. Ele pediu a razão do trabalho de A e B. Então é WA sobre WB que ele pediu. O WA foi 180 joules, o WB foi 100 joules, 1,8 é a razão entre esses trabalhos. Letra C. Muitíssimo obrigado pela pedida. Dá uma reguladinha na câmera e vamos agora para qual mesmo? 96. Obrigado. Vamos que vamos. Começando a me empolgar já. Bastante dúvidas surgiram. Página 106, questão 96. Vamos! Um corpo de massa 2 kg é
velocidade e tempo. Em 1 segundo, o corpo para. Tu vê, ele sai com a velocidade 10 e em 1 segundo a velocidade dele já foi para zero. Com base nesse diagrama, pode-se concluir que durante o primeiro segundo, o trabalho realizado sobre o corpo vale em módulo. Tu vê, ó, já que o corpo foi lançado verticalmente para cima, quem é que está realizando o trabalho no corpo? À medida que ele sobe. É a força-peso, né? A única força que atua no corpo quando ele está subindo é o peso. Não se esqueçam, hein, gente, ó. Eu joguei o objeto para cima. Enquanto a caneta subia, desprezando o atrito, a única força que atuava no objeto durante toda a subida era o peso para baixo. Beleza? Se eu quiser calcular o trabalho, então, é o trabalho da força-peso. É força, deslocamento, cosseno do ângulo. Mas como é que eu vou descobrir o quanto esse cara subiu? Será que eu posso usar a ideia de que velocidade é distância sobre tempo? Eu sabia, não. Por que não? Porque na verdade isso é uma velocidade média. Essa fórmula só funciona quando a velocidade é constante. Mas como é que eu faço para multiplicar a velocidade pelo tempo, então? Eu posso calcular Tu aceita que calcular uma área no gráfico velocidade versus tempo é multiplicar as velocidades pelo tempo? Por isso que a área no gráfico é a distância que o cara andou. A área é a distância. É uma propriedade que a gente usava na cinemática. Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é 1, a altura do triângulo é 10 sobre 2. Não era a única maneira de calcular o quanto o cara subiu. Nós poderíamos ter usado as equações da cinemática também para descobrir o quanto o cara subiu. Mas agora eu descobri que esse cara subiu 5 metros. Trabalho de uma força é o valor da força, que é o peso, né? Qual é a massa desse cara mesmo? 2, né, quilogramas. Vezes a gravidade, que é 10, o peso do cara então deu 20 newtons. Trabalho é força-peso, 20 newtons, vezes o deslocamento. E cuidado, hein? Enquanto o cara subia, a força-peso era para baixo. Qual é o ângulo entre o deslocamento e o peso nesse caso? 180 graus, obrigado. Cosseno de 180. O trabalho da força-peso é 100 vezes menos 1. O trabalho da força-peso deu menos 100 joules, porém ele pediu em módulo. Como ele pediu em módulo? 100. Letra E. Nós também poderíamos lembrar que o trabalho da força-peso é o mesmo que energia potencial gravitacional. Como a massa do corpo é 2 kg, a gravidade é 10 e ele subiu 5 metros, também daria os mesmos 100 joules, ó, também funcionaria, né? Mostrando mais uma vez que o trabalho da força-peso é o mesmo que energia potencial gravitacional. Ótimo medida. Oi. E eu poderia usar, por exemplo, a fala da energia cinética para mudar a velocidade? Claro. Óbvio. Muito mais inteligente. Toda razão. Olha só. Muito mais fácil. Vocês concordam que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B? Se não houve perda de energia? Era. Em A, a energia era do tipo cinética. E em B, a energia era potencial gravitacional. Como elas se equivalem, eu poderia simplesmente calcular a energia cinética inicial, sem nem precisar pensar muito. A massa do cara é 2, a velocidade é 10 sobre 2. Energia cinética, 2 corta com 2, 10 vezes 10, 100. 3 maneiras de resolver o problema, só para começar, porque dá para continuar. Aliás, isso é uma coisa interessante. A física ensinada do jeito que eu faço, clássica, sem muito macete, ela pode ter um efeito colateral. Ela pode deixar o aluno um pouco criativo. Se bem que eu acredito que o aluno,
aprendendo a técnica clássica, né, ele pode continuar desenvolvendo a criatividade dele, sem problema algum. Mas existe uma possibilidade. E tem um caso muito famoso que o professor da engenharia contava lá pra gente, que eu quero dividir contigo, pra gente refletir sobre isso. Diz que tinha um menino na engenharia, não sei em qual faculdade de engenharia do país, que era um gênio. Mas ele ficava muito chateado de ver os professores resolvendo tudo sempre do mesmo jeito, com aquela física clássica. Então ele sempre resolvia as provas do cara de uma forma diferente para provocar. E ele sempre acertava tudo. Só que como ele tomava um caminho totalmente fora da casinha, o professor dava errado para ele. E o guri foi tomando zero, apesar de gabaritar as provas todas, porque ele sempre fazia por um jeito totalmente às avessas do que o professor pedia. O guri foi em recuperação. E era Física 1 ainda, era o início da faculdade. E o guri foi o único que foi em recuperação da turma. Parecia que era sacanagem, né, professor? E na última prova, então, a prova de recuperação, para decidir se o guri ia passar, o professor fez uma pergunta. Calcule a altura de um prédio usando um barômetro. Barômetro medidor de pressão. Claro que a solução, para quem lembra um pouquinho de hidrostática, era simplesmente calcular a pressão atmosférica na base, no topo do prédio. Na base do prédio, tu conhece a massa específica do ar e as leis da gravidade, e tu acha a altura do prédio. É o que o professor queria escutar. O aluno começou. Uma primeira possível solução seria pegar o barômetro, subir até o topo do prédio, soltar o barômetro lá de cima e medir quanto tempo demora para escutar o barulho da queda. E aí a gente poderia calcular o tempo que o barômetro demorou para cair, o tempo que o som da batida contra o chão demorou para subir, e ele fez os cálculos todos e mostrou como é que seria a altura do prédio, jogando o barômetro de cima do prédio. Uma outra possibilidade seria fazer um pêndulo com o barômetro, amarrar o barômetro no barbante. Quando a gente faz um pêndulo simples, dá para calcular a aceleração da gravidade com esse pêndulo. Então o aluno falou, poderíamos calcular a aceleração da gravidade no topo do prédio e embaixo do prédio. E com a diferença da aceleração da gravidade, poderíamos determinar a altura do prédio. Segunda solução. Terceira solução, poderíamos colocar o barômetro no chão e medir a sombra do barômetro. No mesmo momento, medir a sombra do prédio. E por semelhança de triângulo, determinaríamos a altura do prédio. Uma outra possibilidade seria a gente pegar o barômetro e usar o barômetro como unidade de medida. Um barômetro, 2 barômetros, 3 barômetros e medir a altura do prédio em unidades barométricas. Ele ainda completa, para provocar o professor. Ele ainda faz mais algumas soluções que eu não me recordo. E na última solução, que não inclui a solução idiota que o professor queria, ele ainda fala, se o senhor não estiver satisfeito, poderíamos ir até o síndico e perguntar, querido síndico, qual é a altura do prédio? Lhe dou de presente esse lindo barômetro. E é óbvio que depois desse show que o guri deu, né, de mostrar que ele era muito melhor que o professor dele, o professor não teve coragem de reprovar, até porque o guri era genial e ele só era criativo nas soluções, né? E tu vê, na verdade, não é que ele não usasse a física clássica, é só porque o guri manjava muito e ficava triste de ver que o professor não estimulava soluções diferentes. Tu vê, né, os comentários da colega ali e as diferentes formas de resolver a mesma questão me fez lembrar o caso do barômetro. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a nossa vida muito normalzinha faz a gente ficar bitolado e perde a criatividade que nós tínhamos, às vezes, quando jovem. Isso é uma coisa legal. E aí, galerinha, mais uma questãozinha? Não percam a criatividade. Sempre discutindo a tua solução. Se não foi igual a minha, discuta para a gente ver se foi uma coincidência ou se de fato funcionou a tua solução.